Então a ideia é conversar com vocês um pouquinho a respeito de autonomia da vontade, a transição da autonomia da vontade para a autonomia privada, e isso já mostra a adoção de uma posição teórica da minha parte, e ainda identificar a autonomia privada e potenciais contradições no contexto da lei da liberdade econômica. A autonomia da vontade é uma ideia que surge com a modernidade, transição do medievo para a modernidade, e ela tem lastro no racionalismo, no liberalismo, na igualdade formal que imperava naquele cenário. Racionalismo, ainda estamos pensando na idade da razão. Todos os seres são racionais, são senhores de si, são senhores da sua vontade. Nós sabemos aquilo que queremos. Nós temos perfeitas condições para identificarmos o que desejamos e o que não desejamos. Pelo menos nós, adultos, maiores e capazes, quando eu olho para o tratamento dado a essa questão pelas codificações civis decimonônicas. É exatamente por isso que os incapazes têm manifestações de vontade que podem vir a ser invalidadas, aqueles que são tratados como absolutamente incapazes, porque são considerados como pessoas que não têm discernimento, isso no contexto histórico, obviamente, as suas manifestações fundamentam a nulidade de atos e negócios jurídicos, e os relativamente incapazes têm a sua manifestação de vontade passível de ser anulada, ou os negócios que derivam dessas manifestações de vontade, para ser mais preciso, podem ser eventualmente anulados. Não sendo, portanto, o ser menor de idade, não estando ele enquadrado naquele contexto histórico, numa outra hipótese de incapacidade absoluta ou relativa, ele é considerado racional. E, enquanto ser racional, deve arcar com as consequências das suas manifestações de vontade. Manifesto livremente a minha vontade, pacta sunt servanda, em qualquer que seja o cenário. Em paralelo, eu dizia a vocês que, ao lado deste pilar do racionalismo, eu tenho o pilar da igualdade. E da igualdade aqui, pensada no plano formal. Todos são iguais perante a lei. É claro que aqui, meninas, é claro que aqui, Mateus, eu estou pensando especificamente num homem branco e que tem algum patrimônio. As mulheres não têm, neste contexto de construção histórica, a mesma capacidade, o mesmo poder garantido aos homens. Mas, de qualquer sorte, todos os homens têm tratamento igualitário. Todos são abstratamente iguais. E importa é a abstração, não importa o concreto. Não importam, neste cenário, as circunstâncias da vida que criam percepções diferentes do mundo, que criam maior ou pior capacidade de alguém apropriar-se de um determinado momento para um bom negócio. E alguns, obviamente, acabam fazendo maus negócios sem percebê-lo. Todos são racionais, todos são iguais. E viva a liberdade! Estamos no seio do Estado liberal. A Revolução Francesa acontece em 1789, um pouco antes da Revolução Americana, e pouco a pouco os estados absolutistas vão caindo. Emerge a ideia de liberal, de Estado liberal. O Estado vai se afastar das pessoas, o Estado vai ficar distante das pessoas. Deixe que as pessoas cuidem das próprias vidas. Esse ser racional, igual, que não precisa ser protegido pelo Estado porque consegue enxergar todo o contexto que está no seu entorno, precisa, além disso, apenas da sua vontade para vincular-se.
Daí a ideia de autonomia da vontade. Posso quase tudo. A intervenção estatal é mínima. As codificações decimonônicas interferem muito pouco nas manifestações de vontade, em especial quando eu penso no universo contratual, em especial quando eu penso no universo das titularidades. É curioso que no âmbito do direito das famílias, este liberalismo não é tão claro e a gente percebe bastante conservadorismo. O professor Pianovski, da Federal do Paraná, mostra isso de forma bem clara na sua tese de doutorado, para quem eventualmente tenha curiosidade. Bom, e talvez uma pitadinha de Kant para fechar essa primeira parte da minha fala, que toca aspectos referentes à autonomia da vontade, à autonomia privada e como eventualmente pensar hoje a lei da liberdade econômica. E por que uma pitadinha de Kant? Porque Kant é aquele sujeito que vai nos dizer que nós temos um imperativo categórico de dizer sempre a verdade. Então, se eu tenho uma pitadinha de Kant influenciando todo este caldo normativo, todo este caldo de balizas que são utilizadas para a estipulação das regras do jogo, aquele ser que enxerga o todo, aquele ser que é igual ao outro e sempre igual, e que não admite, que não pode ser diferenciado, que não se admite nenhum tipo de diferenciação, todos dizendo em princípio a verdade, pronto. Vamos valorizar ainda mais a vontade externalizada. Opa! Percebeu-se, entretanto, entre o final do século XIX e o início do século XX, que essa liberdade, que a liberdade defendida nesses termos privilegia o mais forte, o economicamente mais forte, o mais smart, o mais esperto, mas aprisiona os mais frágeis, os mais vulneráveis. Daí começa a se questionar se esta autonomia, este poder de dar uma relação jurídica, de criar uma relação jurídica para mim, existe de fato, ela precisa estar presente em todos os momentos da minha vida. Se ela deriva exclusivamente da minha vontade, se a minha vontade impacta de fato, isso precisa estar presente em todos os momentos de manifestação dessa autonomia. E aí começa a se perguntar, mas se a autonomia pode ser poder de contratar e, obviamente, poder de não contratar, será que nós temos o poder, de fato, de deixar de pactuar contratos em qualquer situação das nossas vidas? Em quantas situações do nosso cotidiano eu tenho realmente que pactuar um contrato? Se não contrato, não como. Se não contrato, não tenho energia elétrica. Se não contrato, não posso estar agora dialogando com vocês, porque não teria acesso à internet. Ou, se não tivesse eu adquirido este pacote de host no Zoom, a cada 40 minutos teríamos a necessidade de retomarmos a nossa conexão, certamente com perda de qualidade desse nosso diálogo. Então, há uma série de contratos aos quais eu não consigo me furtar. Logo, minha vontade talvez não seja tão importante assim. Para além disso, a autonomia também é poder escolher os meus parceiros contratuais. E é claro que em um sem número de situações na vida, pouco importa quem é o meu parceiro. Todos eles serão, em alguma medida, uma representação desse senhorzinho aqui, tá? Lord Darth Vader. Vocês conseguem ouvir Darth Vader respirando profundamente, não é? O que queres dizer com isso? É que em uma série de situações do nosso cotidiano, pouco importa este poder de escolher o meu parceiro, porque todos eles, em alguma medida, ou têm condições gerais de contratação que, uma vez transformadas em cláusulas do contrato, vão redundar em cláusulas abusivas. Tem uma série de situações, nas quais esse meu parceiro contratual
vai se apropriar daquele contexto específico para uma prática abusiva. Então, estamos lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Práticas abusivas normalmente se manifestam na fase pré-contratual, né? Cláusula faz parte do clausulado, portanto, ela pressupõe a existência de um contrato que, no ambiente do consumo, surge normalmente da adesão a condições gerais de contratação. E a fase pré-contratual? Bom, eu tenho lá uma série de regras jurídicas no CDC, especialmente no artigo 39, que tratam das cláusulas abusivas. Por exemplo, a venda casada, quer dizer, exigir que para você comprar um produto, você tenha que levar necessariamente outro, para ficar numa situação aqui de exemplo bastante simples. Então, vejam que, às vezes, e muitas vezes, pouco importa quem é esse meu parceiro contratual. Apenas enquanto hipóteses, quando abasteço o tanque do meu automóvel no posto A, B ou C, eu não tenho certeza a respeito da qualidade do combustível em nenhum deles. Vou confiar nas autoridades? Vou confiar no trabalho dos órgãos de proteção do consumidor? Sim, sem sombra de dúvida. Essa confiança é extremamente importante, essa confiança sem face, essa confiança lumaniana, mas, ainda assim, o problema pode se materializar. Cláusulas abusivas em contratos bancários. Em todos os contratos de mútuo bancário, potencialmente há cláusulas abusivas. Hoje, exatamente hoje, há um projeto de lei que deve ser apresentado ao Senado no dia de amanhã, no dia 3/4, hoje dia 2, que propõe a suspensão dos efeitos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é aquela regra que permite o exercício do direito de arrependimento nas compras feitas fora do estabelecimento empresarial. Bom, vamos imaginar o pior dos cenários, vamos imaginar, eu estou preparando um texto para isso, vamos imaginar o pior dos cenários e que esta proposta de mudança legislativa, de uma lei emergencial por conta dos impactos do corona, de fato, leve adiante esta ideia e consiga fazer com que o artigo 49 tenha os seus efeitos, a sua eficácia suspensa. Quantos consumidores serão prejudicados por conta de envio de produtos que não foram solicitados? Ou com características que eles acreditavam saciar, satisfazer as suas necessidades e que, em verdade, não hão de saciar. Esse consumidor que é necessariamente vulnerável, como a gente vai ver numa das nossas próximas conversas. E, para além disso, esta autonomia deveria implicar também no poder de escolher o clausulado, de discutir o conteúdo dos contratos. Pergunto para você, pergunto para cada um de vocês nesse momento. Quantos de nós, ao longo de nossas vidas, tivemos a possibilidade de discutir um contrato cláusula a cláusula? Enquanto regra, os nossos contratos não nascem do consentimento, de sentimentos conjuntos, de concordância, de cordes, de corações que batem no mesmo ritmo. Em regra, os contratos que pactuamos nascem no assentimento, ou melhor, derivam do assentimento a condições gerais de contratação previamente estipuladas por alguém. Normalmente, simplesmente por um clique numa caixinha. Você concorda com essas condições negociais? Quais? Não sei. Se você quiser, você as leia. Tem um link aqui que remete a elas. Ou um hiperlink. Clique nesta caixinha e está tudo bem. Opa! Peraí. Que poder é esse que eu tenho, então? Especialmente porque quando eu penso num contrato, eu estou pensando em uma ferramenta para satisfação de necessidades. Desde necessidades supérfluas, sem dúvida. Né? Quem precisa de 40 ternos no quarto, quem precisa de 80 pares de sapato, como tem a Gabriela, né? Absolutamente desnecessário. Né? Todas as bonecas da Gabriela, não, agora, professor, eu estou pesquisando os direitos da criança, já não tenho mais tantas bonecas comigo. Né? Quantos nós não tem tantas coisas supérfluas em casa? Mas, de qualquer sorte, também precisamos deste mesmo contrato para coisas fundamentais na nossa vida. Então, a autonomia privada, portanto, não pode mais ser pensada naquele contexto histórico original da modernidade, de liberdade praticamente plena, externalizada por seres que são abstratamente racionais. Porque nós nem sempre sabemos o que queremos, porque nós estamos expostos à sedução publicitária na sociedade de consumo,
porque os nossos sistemas mentais nem sempre funcionam exatamente como a gente imagina. Opa! Ó, eu quero mostrar esse aqui para vocês, rápido e devagar, Daniel Kahneman. É um Nobel, é um livro que vale muito a pena ser lido por todo mundo para entender essas questões de ordem comportamental. Tá? Então, rápido e devagar, Daniel Kahneman. Tá? Anotem. Quando a gente retomar o nosso contato físico, eu posso emprestar o meu, porque eu já estou nos 2 artigos finais de apêndice, então é só vocês me lembrarem, tá? Entre outros tantos autores que trabalham com psicologia comportamental, mas também há autores na economia comportamental. Tá? Por tudo isso, não pode mais se falar em autonomia da vontade, eu preciso trabalhar com a autonomia privada. A cada um de nós segue sendo garantido o direito de escolhermos as nossas regras negociais, mas, opa, não é só a nossa vontade a sua fonte. Tem uma estrutura de controle por parte do direito que é bastante importante. As manifestações de vontade, portanto, não são mais externalizadas num contexto liberal, mas em um contexto que precisa ser necessariamente intervencionista. Mesmo porque o nosso modelo estatal é de Estado democrático. E esse Estado democrático é democrático porque garante um sem número de direitos fundamentais que precisam ser levados a sério. Não trabalho mais com autonomia da vontade, trabalho com autonomia privada. Um bom autor aqui para vocês lerem na dogmática jurídica, se lhes agrada a ideia, é o Emílio Betti, o Teoria do Negócio Jurídico. É o Emílio Betti, o Teoria do Negócio Jurídico. E, no Brasil, em alguma medida, transcendendo reflexões dogmáticas, mas fazendo muitas reflexões dogmáticas, o professor Luiz Edson Fachin. Professor Fachin, especialmente o Teoria Crítica do Direito Civil, que é um trabalho magnífico, o Teoria Crítica do Direito Civil, que é um trabalho magnífico, e a última obra dele, que é Direito Civil, Sentidos, Funções e Fins, ou alguma coisa parecida com esse. É o último livro do professor Fachin, que vale a pena ser lido. Bom, daqui, esta autonomia privada, portanto, é uma autonomia com limites, ou com vetores condicionantes, dependendo da sua percepção. Aqui entram em jogo função social, boa-fé objetiva, equilíbrio econômico normativo. Daqui eu salto para a terceira parte desta conversa, que está ligada a alguns aspectos no âmbito da lei da liberdade econômica. Essa comunicação que eu faço agora, nos próximos minutos, ela é uma síntese de um texto que eu publiquei recentemente em Portugal, na revista do Instituto Jurídico Luso Brasileiro, na revista jurídica Luso Brasileiro, que é tão bem administrada pelo professor Fernando Araújo, e o título é Devaneios de Ícaro. Enfim, tem sido afirmado que a Lei da Liberdade Econômica buscou regrar a atuação estatal, recorrendo à imposição de níveis de intervenção mais racionais e eficientes que os praticados até então no Estado brasileiro, enquanto agente ordenador e regulador da atividade econômica. Tem sido dito também que a desburocratização e a intervenção mínima incorporadas por meio da Lei da Liberdade Econômica vieram em momento bastante oportuno. Isso tudo antes do surto pandêmico que estamos vivendo agora. De qualquer forma, oportuno porque, dentre outros motivos, eram exigidas de forma excessiva condutas dos empresários por parte dos agentes públicos, especialmente quando esses empresários se propunham a produzir, a fabricar, a importar, a distribuir ou a comercializar produtos ou serviços que crescem em complexidade, em especial por conta da tecnologia disruptiva. Um bom exemplo aqui, para ser utilizado no contexto do discurso de sustentação da Lei de Liberdade Econômica, foram as tentativas em diversos municípios de regulamentação das atividades da Uber e de regulamentação das atividades daqueles patinetes e de bicicletas postas à disposição da população. A pergunta que eu deixo é: vamos garantir liberdade plena, portanto, aos empresários, sem exigir nenhum tipo de padrão de conduta, nenhum tipo de padrão de comportamento por parte dos usuários para garantir a sua segurança? A pergunta que fica para reflexão. Enfim,
A edição de padrões normativos, na tentativa de uniformizar o exercício de dois dos mais importantes papéis atribuídos ao Estado democrático de direito, no que diz respeito à condução da ordem econômica, me parece, sim, louvável. Até porque impulsiona a concreção da igualdade prometida a todos os que vivem no Brasil naquele, hoje saudoso, ano de 1988. Engana-se, entretanto, quem acredita que a lei da liberdade econômica pode ser interpretada como excludente da atuação do Estado na economia. Tenho lido muitos textos que atribuem à lei da liberdade econômica esse sentido, de uma liberdade quase plena, que remonta à modernidade, que remonta aos estados liberais do século XIX. Ela continuará a existir. A atuação do Estado continua a existir, seja como agente econômico, seja como agente ordenador e regulador das atividades econômicas. Por isso, é excessiva e infundada a sensação de liberdade que parece pulsar da lei da liberdade econômica. Particularmente, eu pude observar pelo menos 4 incongruências que impedem a recepção plena da lei da liberdade econômica. Aspectos que, curiosamente, não me parecem que estão sendo adequadamente problematizados. Quase nada li a esse respeito na nossa literatura jurídica. A primeira incongruência está atada à ancoragem da autonomia privada a um contexto histórico e jurídico há algum tempo superado. Esse princípio, a autonomia privada, que foi há pouco sintetizada, segue a ser delineado de modo a explicitar a redia independência e a intervenção alheia, o que inclui a intervenção estatal. Por vezes, escuto ainda a expressão autonomia da vontade como se fosse algo atual. E como vimos, não é. Autonomia da vontade é algo velho, velho, diria o professor Aroni. Mas percebo ainda que essa leitura que se tenta irradiar despreza importantes aspectos empíricos que estão a condicionar cotidianamente o exercício das liberdades negociais. A dimensão empírica necessariamente afeta o exercício de liberdades em concreto, porque não podemos pensar liberdades em abstrato. E dentre esses aspectos empíricos, o fato de que a verdadeira natureza do ser humano constitui-se a partir de sua interação com outros humanos. E por isso, nenhuma pessoa existe fora desse contexto, como professa o professor Laurício Pedrosa em um belíssimo artigo publicado recentemente sobre a autonomia privada. Assim, e isso é importante que todos percebamos, o exercício de quaisquer liberdades não podem ser pensado como algo apartado dos influxos que emanam da alteridade que funda-a e legitima. Alteridade, aliás, semanticamente significada aqui como espaço, como locus que permite a intersecção de vidas livres, mesmo porque, e aqui como ensina o professor Carlos Eduardo Pianovski-Ruzic, da Federal do Paraná, não se é livre sozinho. Precisamos pensar, portanto, sempre a coexistência. Isso me faz pensar, por exemplo, meninos e meninas, ou menino e meninas, se um contrato que deriva do exercício da autonomia privada pode permitir que alguém tenha uma vantagem muito grande em detrimento de um sacrifício muito grande por parte do outro contratante, simplesmente porque essas manifestações de vontade foram acopladas. Se eu posso exigir o desempenho de prestações quando há manifesto desequilíbrio provocado, por exemplo, porque uma das partes tem um poder negocial dominante, latente naquela situação, explícito naquela situação em concreto, e o outro é um ser vulnerável, com vulnerabilidade agravada ou mesmo hipervulnerável, que são temas que trataremos numa conversa futura. Já caminhando para últimas reflexões, mais alguns minutos da paciência de vocês, vejo ainda 3 outros problemas. Vício mais saliente, o segundo que percebo, eclode na identificação de que a segurança jurídica buscada por meio da lei da liberdade econômica, esse é outro
dos seus fundamentos, melhor, essa é outra das suas justificativas. O mercado sempre está à procura da segurança dos seus negócios. Mas essa segurança na lei está intimamente ligada à técnica da subsunção, que sabemos não ter sentido algum hoje. Ou, no mínimo, presa a leituras forjadas em algum instante temporal delineado entre a criação da escola da exegese e a platônica secção moldada entre sein e sollen, ser e dever ser, ou mesmo interpretar e aplicar. Isso tudo pertence ao universo metafísico. A reprovação dos raciocínios assim construídos tem lastro, pelo menos, na leitura crítica de críticas direcionadas aos princípios no Estado Democrático de Direito, críticas infundadas que quase sempre atribuem a essas estruturas semanticamente abertas. Os princípios têm essa estrutura semanticamente aberta, ao menos em princípio, ao menos em regra. Em verdade, problemas que não são provocados pelos princípios, mas sim pelo seu mau uso. Essa segurança jurídica que não se sustenta deriva, ou a busca dessa segurança jurídica deriva, portanto, de críticas infundadas a princípios, porque o problema não está nos princípios, mas sim ao seu mau uso. Ao não ouvir a boa dogmática jurídica, ao não ouvir a boa hermenêutica jurídica. E ainda podemos pensar que a inconteste incompreensão do estado da arte no tratamento de um tema que só pode ser trabalhado se conduzido pelos influxos que emanam da determinação da linguagem, do respeito ao dever de coerência e da valorização da derrotabilidade normativa. Logo, pensar a segurança jurídica hoje transita necessariamente pelas palavras coerência, aceitarmos todos que a linguagem é indeterminada, portanto, devemos todos estudar um pouco de semiótica e de semiologia, e ainda trabalharmos com a ideia de derrotabilidade normativa. Como ensina o professor André Arndt, no seu belíssimo trabalho de doutorado, segurança jurídica hoje só encontra sentido e alcance nos horizontes desbravados pelas democracias constitucionais. Isso, sobretudo, pela confluência de 4 viragens, de 4 passagens que marcam a instauração dos Estados democráticos de direito no mundo ocidental. A primeira, a emergência dos enunciados indeterminados em detrimento das pretensões arrogantes da redução do direito a um sistema de regras. O direito não é apenas um sistema de regras. 2, a simbiose, a fusão entre o direito interno e o direito internacional, especialmente em matéria de direitos humanos, e lembremos aqui o nosso texto constitucional, o nosso contexto constitucional de abertura para a recepção dos tratados dos quais o Brasil é signatário. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Terceiro ponto, a releitura e o alargamento do princípio da igualdade a alçar voos rumo à sua dimensão substancial, para muito além, portanto, daquela igualdade meramente formal que existia como pilar de sustentação de uma autonomia da vontade que, como dito, é velha. A mesma transição que se percebe na caminhada das ideias de sujeito de direito à pessoa humana. O sujeito de direito é uma abstração, a pessoa é um ser concreto. E é a ela que devemos tutelar. E, enfim, o 4º aspecto destacado pelo professor curitibano, a recalibragem das relações entre legislação e jurisdição, redimensionando a primazia outrora existente daquela para a valorização dessa e, especialmente, da argumentação jurídica. Argumentação, repito, que deve estar marcada pela coerência normativa, portanto, tentando entender tudo aquilo que existe até então, mas que pode levar à derrotabilidade normativa se houver bons argumentos que justifiquem a mudança de posicionamento. O terceiro aspecto que quero destacar, e de algum modo ligado à questão anterior, tangencia o fato de que as declarações de natureza política e ideológica contidas na lei se afastam da arquitetura jurídica do Estado constitucional brasileiro.
A lei tem um viés manifestamente neoliberal, que transcende os contornos delineadores do Estado Democrático de Direito e afeta a harmonia projetada pelo artigo que versa sobre princípios gerais da atividade econômica na Constituição Federal, qual seja o artigo 170. Portanto, eu tenho uma fricção entre a Constituição, que é democrática, e uma lei que é neoliberal. E mesmo quando uso lentes que permitem entender que governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, e que a lei da liberdade econômica abertamente buscou assegurar liberdades concretas, pelo menos para os agentes econômicos, não podemos esquecer que o exercício da livre iniciativa não pode sacrificar direitos fundamentais que foram conquistados historicamente, que a defesa do Estado mínimo no Brasil, tal qual proposto pelo atual governo federal e muitos dos seus há séculos, é insustentável enquanto viger a nossa Constituição, uma Constituição que em 88 inaugurou um Estado democrático e de direito, que tem um sem número de direitos fundamentais que não admitem retrocesso no que diz respeito às conquistas que foram formuladas. E, enfim, também não podemos esquecer que o modelo desenhado pelo artigo 170 da Constituição está, como eu dizia, muito mais próximo da racionalidade ordoliberal e das premissas neoliberais que informam a lei da liberdade econômica. Por isso, a livre iniciativa e, entre nós, em alguma medida, a autonomia privada não é irrestrita. E divide o seu protagonismo na ordem econômica com outras relevantes pautas normativas, dentre as quais podem ser listadas a valorização do trabalho e a defesa do consumidor, quando eu penso a livre iniciativa, e boa-fé objetiva, função social do contrato enquanto contributo, equilíbrio econômico normativo como princípios contratuais sociais. Para terminar, último aspecto a exigir alguma atenção por parte da literatura jurídica, que, como disse, parece estar sendo ignorado, toca uma das premissas fenomênicas fundantes da alteração legislativa e está ligado à perfídia e recorrente afirmação de que o agente econômico é ativo e probo, que está habituado ao mercado no qual atua. Eu não quero ser deselegante, mas a premissa é fantasiosa, para dizer o mínimo. Ela precisa ser refutada. O agente econômico probo, não tenho dúvida, porque enquanto regra impera a presunção de boa-fé no comportamento das pessoas. E eu acredito na humanidade. Habituado ao mercado em que atua e ativo, me parece que não. Vejamos. Como podem intuir mesmo os mais castos, em raras ocasiões a dogmática do direito privado esteve tão distante da fenomenologia das relações sociais, daquilo que chamamos realidade. Dados apontam que a taxa de mortalidade das empresas com menos de um ano de existência é de 15%, aproximadamente. E ainda que perto de 25% daqueles que abriram as suas portas irão fechá-las antes de comemorarem 2 anos de vida. 25%, portanto, um quarto das sociedades empresárias que inauguram as suas atividades empresariais cessarão essa atividade antes dos primeiros 2 anos. Esses mesmos dados revelam, ademais, que mais de 60% das empresas fecharão as suas portas sem completarem 5 anos de vida e com requintes de crueldade que 90% delas não estarão operando ao final da sua primeira década de história. Portanto, só 10% daqueles que abrem as portas sobrevivem mais de uma década. E isso fora de cenários de crise. Vivemos uma crise econômica na metade dessa década e agora estamos passando por um outro problema. E provavelmente esse número será um pouco maior. De qualquer sorte, esses mesmos estudos mostram que não existe um fator específico que possa ser responsabilizado de forma isolada pelo encerramento precoce das atividades de uma empresa qualquer. Entretanto, é possível perceber que os fatores associados a essa mortalidade estão interligados e dependem em grande parte da atuação do empreendedor, que tem uma tendência a influenciar sobremaneira o desempenho da empresa. Portanto, enquanto regra, elas fecham por condutas, por fatos imputáveis à conduta do empreendedor. Por tudo isso, não basta supor a liberdade e a igualdade das personagens econômicas, sem que se verifique em concreto as circunstâncias fáticas às quais estavam circunscritas.
quem sou, onde estou, por que contratei, como contratei. Até porque a autodeterminação possui caráter fundante e legitimador do exercício da autonomia privada, o que reforça a constatação de que o empresário, agente econômico sim, mas antes disso o ser humano, pode ser probo, como dito, mas certamente não pode ser abstratamente qualificado como uma personagem ativa, característica desmentida pelos estudos comportamentais, dentre eles a obra mostrada para vocês do professor Daniel Kahneman, ou eu poderia lembrar também o Misbehaving, do Richard Thaler, e do mesmo Thaler e Cass Sunstein, o Nudge. 3 obras que mostram claramente esses aspectos na dimensão comportamental que podem ser facilmente encontradas no mercado. No mais, é preciso ter em mente que dar livre curso ao desenvolvimento espontâneo não cria as condições da liberdade. A mão invisível de Adam Smith acaba por desembocar em um monopólio absoluto ou na guerra de todos contra todos, e não na harmonia, que é o que de fato a gente busca quando constrói um discurso que se propõe a tutelar a pessoa humana, cada pessoa humana e toda pessoa humana. Essas eram as provocações